nós leremos 2 versículos que são eles, o 6 e o 7. Está escrito: então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Só até aqui. Pai, em nome de Jesus, somos gratos pela tua palavra, que sempre nos faz bem. E eu te peço que não seja diferente nesta noite. Que ela traga consigo todo o teu querer e vontade para nós. E haja trabalhar do teu Espírito Santo em nossas vidas. Amém e amém. Deus abençoe. Pode se assentar.
eu souber o que aquela pessoa está buscando. Eu posso conhecer alguém se eu souber o que aquela pessoa está procurando. Muito bem. Se eu posso conhecer alguém através daquilo que ele procura, então eu faço a pergunta: o que Deus procura? Qual é a procura de Deus? O que Ele está buscando? Porque se eu conhecer, e se você conhecer, se nós captarmos o que Deus está procurando, nós poderemos servi-lo com excelência. Nós poderemos nos dedicar melhor a Ele. Nós poderemos ter experiências muito maiores com Ele. O grande problema, irmãos, dos cristãos desta geração é que eles se acomodam no seu conhecimento raso de Deus e não procuram se aprofundar. Mas nesta noite eu quero te convidar para ir um pouco mais fundo em Deus. Eu quero te convidar para ir um pouco mais profundo em Deus. E você poderá compreender o que Deus, o nosso Deus, procura. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis. Salmo de número 101, verso 6. Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Aquele que anda em caminho reto, este me servirá. Deus procura os fiéis. E o que é uma pessoa fiel? Uma pessoa fiel é uma pessoa leal. Pessoa fiel é uma pessoa leal. Sabe o que é lealdade? É aquele que está com você quando você está por cima e aquele que está com você quando você está por baixo. Lealdade é aquele que está com você quando você pode, e é aquele que está com você quando você não pode. Isso é lealdade. Nos dias bons ou nos dias ruins, o leal permanece leal. Porque este é um sinônimo da fidelidade. Nunca me esqueço aqui de Jonatas. Jonatas era leal ao seu pai Saul. E olha que Saul pisou muito na bola. Saul teve um desentendimento grande com Jonatas por causa de Davi. Saul queria matar Davi, Jonatas não queria porque ele também era leal a Davi. Mas mesmo tendo um pai tão perturbado igual Saul, o seu filho Jonatas foi leal a ele até a morte. Esteve com o pai até a última batalha. O pai morreu, ele morreu junto. Tem gente que diz assim, o desleal é assim: ih, esse barco aqui está furando. Eu não fico aqui não, eu vou sair fora daqui. Esse é o desleal. O leal é aquele que vai até o fim, porque ele é fiel. Jonatas foi fiel e leal a Davi. Ele disse: Davi, meu pai quer te matar, mas eu não estou nesse negócio não, porque eu e você somos amigos. Nós temos aliança. E um dia quando você for rei, se lembra da minha descendência. Lealdade. E Davi também foi leal, que mesmo depois da extinção da casa de Saul, ele já estando assentado no trono, muitos anos depois, ele disse: há alguém da casa de Saul ou de Jonatas a quem eu possa fazer alguma beneficência? E ele fez uma beneficência a Mefibosete, filho de Jonatas, pela sua lealdade. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fiel significa aquele que cumpre o compromisso ao qual se submeteu. Olha só, fiel. Fiel é aquele que cumpre o compromisso ao qual se submeteu. Seja esse compromisso um casamento, seja esse compromisso o contrato com uma empresa, o contrato de trabalho com uma empresa, seja esse compromisso um contrato de compra e venda, seja o que for. O fiel é aquele que cumpre o compromisso ao qual se submeteu. O fiel também é aquele que não decepciona a confiança depositada. Olha que coisa maravilhosa. Fiel é aquele que não decepciona a confiança depositada. Você já parou para pensar
que Deus tem dado um voto de confiança para mim e para você? Você já parou para pensar que Deus tem dado um voto de confiança para mim e para você? Ele sabe da minha falha, das tuas falhas, dos nossos defeitos de caráter. Deus sabe dos nossos pecados. Deus sabe de tudo. Mesmo assim, Ele decidiu depositar um voto de confiança em mim e você. E nós não podemos decepcioná-lo. Porque Ele está à procura de fiéis. Ele não procura covardes, Ele procura fiéis. E o fiel não é aquele que é fiel só quando os outros estão olhando. Se a professora sai da sala, qual que é a resposta da 3 aí? A da 4 agora, da 4. A professora chega. Se alguém estiver olhando, é leal. Se não estiver olhando, é desleal. Fiel também não é aquele que só trabalha direito quando o patrão está olhando. O patrão sai, esse senta, é celular, é uma festa. O patrão chega, opa, isso daí não é lealdade, isso daí não é fidelidade. A verdadeira fidelidade, ela é provada na vida do cristão. Porque o nosso Deus é invisível. Nós precisaremos ser fiéis, precisaremos ser leais, mesmo quando não tiver ninguém por perto, mesmo quando não tiver ninguém olhando, mesmo quando não estivermos na companhia de nenhum conhecido, precisaremos permanecer leais e fiéis, porque a nossa consciência presta contas ao Deus que é invisível. Você não vê, mas Ele vê todas as coisas. Eu acho lindo a fidelidade, a lealdade de José. José, o cara foi vendido como escravo para Potifar. Chegou lá, ele começou a ser um escravo tão bom naquilo que fazia, tão organizado, tão decente, que Potifar falou: rapaz, não fica só fazendo esse servicinho não, eu vou te colocar sobre toda a minha casa. A partir de hoje você é o governante da minha casa. Ninguém levanta o pé aqui sem a tua autorização. Cuide de tudo aí para mim. Já pensou? De escravo, agora governava, administrava a casa do patrão, porque ele foi achado fiel, leal. Aí aprontam com José, injustiça. José vai preso. Na cadeia, José se comporta tão bem. Eu imagino José acordando de manhã e varrendo a cela dele. Eu imagino José arrumando a cama dele. Eu imagino José colocando as coisas no lugar. E José se portou tão bem na cadeia que o carcereiro falou assim: José, é o seguinte, será que você não quer também cuidar dos outros presos, não? Ah, posso cuidar. Ó, tá aqui a chave da cela. Cuida dos outros aí para mim, tá bom? Já pensou, gente? José ficou responsável por toda a carceragem. Porque o carcereiro falou: esse cara é tão leal, é tão fiel, que ainda que eu der a chave para ele, não vai fugir. Olha que coisa maravilhosa. Sabe? A fidelidade, a lealdade é uma marca que Deus está procurando. Porque a fidelidade, ela frutifica em 3 coisas. Primeiro, a fidelidade frutifica num bom nome. Quem é fiel adquire bom nome. A lealdade te faz ter bom nome. Fulano, ciclano, nossa, aquele eu confio de olho fechado, aquele ali, sabe? Bom nome, é fiel, é leal. Como que Daniel foi promovido num reino estranho da Babilônia? Como que Daniel, de escravo, se tornou um dos 3 principais governadores? Porque ele era fiel. O fiel, ele frutifica um bom nome. Mas é claro, o fiel sempre atrai muito invejoso. E aí quiseram passar a perna em Daniel. Vamos arrumar alguma coisa com esse cara. Esse cara não é tudo isso que ele parece, não. Aí os outros governadores começaram a futricar a vida de Daniel para ver se achava alguma coisa. Procuraram se ele tinha algum vício. Não tinha nenhum vício. Procuraram se ele tinha alguma culpa. Não tinha nenhuma culpa.
Procuraram se ele trazia algum prejuízo para o rei. Não trazia nenhum prejuízo. A Bíblia diz, no capítulo 6, versículo 3, porque ele era fiel. O fiel envergonha os seus adversários. O fiel envergonha Satanás. E adquire um bom nome diante do Senhor. A fidelidade também frutifica em transparência. A pessoa que é leal, que é fiel, ela é transparente. Não tem nada para esconder. Ande em qualquer lugar, entre em qualquer lugar. Sua vida é um livro aberto, porque ela não tem o que esconder, porque ele é leal, ele é fiel. Repita comigo, a transparência gera transparentes, fruto da fidelidade, da lealdade, nós adquirimos confiança. As pessoas confiam em nós. Até mesmo o ímpio passa a confiar em nós. Porque vê em nós o fruto da fidelidade e da lealdade. Lá no capítulo 12 do segundo livro dos reis, a Bíblia diz que o rei Joás promoveu uma grande reforma no templo. O templo estava em ruínas, o templo estava caindo aos pedaços. O templo já tinha mais ou menos já uns 300 anos e ninguém nunca tinha reformado o templo. Então Joás, o rei, mandou colocar um gasofilácio na porta do templo e falou para o povo, gente, vamos ajudar aí, oferta aí para a gente reformar o templo. E as pessoas gostam de contribuir para o templo, amém? As pessoas gostam de contribuir para a reforma e para a construção, amém? Glória a Deus. Vou dizer como dizia o meu pastor. Vocês vão ficar felizes com essa notícia. Nós já temos todo o dinheiro para construir o templo. Está no bolso de cada um. Vai dando glória. Mas o rei Joás mandou colocar um gasofilácio ali. Gente, e o povo começou a jogar ali o dinheiro. O gasofilácio enchia rápido, já trocavam, colocavam o outro. O rei teve que mandar para chega, já tem dinheiro demais. E o rei mandou pegar todo aquele montante de dinheiro e entregar nas mãos daqueles que estavam realizando a reforma. E aqui eu acho bonito, o versículo 15 do capítulo 12 de 2 Reis. Diz, e o rei não pedia contas daquele dinheiro aos trabalhadores, porque eles procediam você, nós, temos sido fiéis. O Senhor tem achado fidelidade. Temos sido fiéis na fé, na doutrina. Temos sido fiéis no exercício dos nossos dons, do nosso ministério. Temos sido fiéis no congregar, no servir, no adorar, no amar, no compartilhar. Temos sido fiéis no dizimar, no ofertar. Temos sido fiéis? É uma pergunta. Porque se eu quero fazer a vontade de Deus, eu preciso descobrir o que Deus está procurando. E a Bíblia está me dizendo que o Senhor está procurando os fiéis da terra. Ele está dizendo no Salmo 101, verso 6, o que anda no caminho reto, esse me servirá. Deus procura os fiéis. Aleluia. Segunda coisa que Deus procura. Deus procura os verdadeiros adoradores. Então, por favor aí. Deus procura os verdadeiros adoradores. Dei até um spoiler aqui agora há pouco. Não é assim que fala? Um spoiler. Na minha época era sinopse. Quem é na videolocadora e tinha lá sinopse?
Se existisse videolocadora hoje, seria spoiler, né? Ai, ai. Mas Deus procura os verdadeiros adoradores. João 4, 23. Obrigado. João 4, 23. Jesus disse à mulher samaritana: mulher, a hora vem, e já é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Agora preste atenção, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Agora vem comigo. A palavra adorador, geralmente, ela é associada à música. A palavra adorador, geralmente, é associado a quem canta. Ah, esse aí é um adorador, viu? Ó, é um adorador, porque canta bem. Não. Adorar a Deus com música, com louvor, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas adoração não é só isso. Olha o que significa a palavra adorador, definição de dicionário, hein? Adorador, que ama com excesso. Eu amo a Deus com excesso. Eu amo Jesus com excesso. Eu amo a Bíblia com excesso. Eu amo a casa de Deus com excesso. O adorador, ele tem um amor acima da média dos outros. Para outros, tanto faz como tanto fez. Para o adorador não, tem que ser o melhor. Porque ele é adorador. Adorador também significa aquele que se devota com a sua vida. Vocês já viram Hare Krishna? Os servidores de Krishna? Eles devotam a Krishna com a sua vida. Todos eles andam com uma túnica meio pêssego, meio alaranjada. Rapam a cabeça careca, só deixam um rabicozinho aqui. Você olha assim, é tudo igualzinho. E você sabe que ele é um adorador de Krishna. E os adoradores de Jesus? E os adoradores de Jeová? E os adoradores do Senhor dos Exércitos? Será que Deus tem encontrado em nós pessoas que têm devotado suas vidas? Ou será que nós temos servido a Deus assim de vez em quando dá e quando o tempo sobra? Adorador também é aquele que vive em função de. O cristão, a maior razão dele ser é Jesus. Sim, nós trabalhamos, no dia a dia precisamos trabalhar, mas o resultado, a razão final é Jesus. Sim, nós vamos para casa, temos nossa família, mas a razão maior é Jesus. Às vezes até fazemos belas viagens, bonitas viagens, mas a razão maior e a razão final é Jesus. Porque se nós somos adoradores do Senhor, verdadeiros adoradores, nós vivemos em função dEle. Vivemos em função dEle. Fale o que quiser, mas de Jesus eu não largo. Uma irmã deu testemunho aqui outro dia. Né, irmã? O marido não queria mais que ela viesse na igreja. Falou assim, ou esse Jesus ou eu. Ela falou, Jesus. Olha, se você não parar com esse Jesus, eu vou embora. Então, mas de Jesus eu não largo. E hoje Deus já está mudando o coração dele. Deus ajuda os verdadeiros adoradores.
Deus abençoa os verdadeiros adoradores. Deus fortalece os verdadeiros adoradores. Agora veja bem, se Deus procura os verdadeiros adoradores, é porque também existem os falsos adoradores. E você há de convir comigo que muitas vezes o falso parece muito com o verdadeiro. Sim ou não? Alguns anos atrás, a justiça fechou uma fábrica aqui no sul do Brasil de réplicas de carros esportivos de luxo. Os caras faziam réplica de Ferrari, réplica de Lamborghini. E você olhava para a réplica depois de pronta fabricada, você dizia, não, esse carro é original. Os caras faziam igualzinho, mas vendia bem mais barato, lógico, porque era falsificado. Muitas vezes o falsificado parece muito com o verdadeiro. Olha que interessante, a Bíblia vem nos falar de falsos profetas. No meio cristão, no meio eclesiástico, está cheio de falsos profetas. Mateus 7,15, Jesus fala sobre isto. Jesus fala até sobre falsos cristos. Ó Pai. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13, vai nos falar sobre os falsos apóstolos. Agora, uma das coisas mais chocantes está em 2 aos Coríntios 11, 26. Vai nos falar sobre os falsos irmãos. Falsos irmãos. É por isso, quando chega algum mochileiro com bagagem nas costas aqui, olha, eu vim de tal igreja, eu era lá do Nordeste, e falei, é mesmo? Você trouxe uma carta de referência? Eu não te conheço. Não, mas lá Deus me usava em cura, Deus me usava em profecia. Tudo bem, mas eu preciso de uma carta de referência. Não te conheço. Porque um falso irmão pode se infiltrar em nosso meio. Fala como crente, age como crente, ora como crente, mas não é coisa nenhuma. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai nos falar sobre falsos mestres. Eu acredito que esse é um dos maiores riscos dos dias atuais, falsos mestres. Eu estava ouvindo aquela rádio musical FM, a mesma rádio que a Edna ouve, Jeremias Neto, 105.7, né, irmã Edna? Eu gosto de ouvir um programa que eles tiram muitas dúvidas das pessoas às 2h. E ligou um rapaz lá e falou assim, pastor, eu preciso muito de ajuda. Que eu andei assistindo uns vídeos aí do fulano de tal, ele falou o nome lá do falso mestre, eu não lembro agora. É Fabiano alguma coisa. E esse cara, irmãos, tem um canal só para desconstruir a Bíblia. O canal dele é assim, ó, só mostrando que a Bíblia é tudo mentira, que nada que está na Bíblia aconteceu, que a Bíblia foi inventada pela Igreja Católica. O cara só fala besteira. Mas acredite, o canal dele, ó, milhões de visualizações. Que tudo que não presta as pessoas gostam. E esse irmão falou assim, pastor, eu quero que o senhor me ajude. Porque eu andei assistindo alguns vídeos desse cara, e eu senti que alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não estou mais acreditando como antes, eu não estou mais crendo como antes, agora eu fiquei confuso. Cuidado com o que você ouve, com quem você assiste. E o pastor falou assim, olha irmão, falta 1 minuto, 2 para acabar o programa, não dá para eu te ajudar isso agora. Da mesma maneira como você foi maculando a tua fé, aos poucos, agora nós precisaremos reconstruir aos poucos. Mas fala aí uma dúvida, por exemplo, algo que confundiu o teu coração. Ele falou assim, que o livro de Gênesis é um livro completamente inventado. Ele falou que não teve coisa nenhuma de criação de homem, de mulher, toda aquela história ali é mentira. Dilúvio, essas coisas, isso nada existiu. E eu queria saber, pastor, existiu ou não existiu? Olha. E o pastor, ele falou assim, olha, esse cara aí, ele fala tanta abobrinha,
Mas de todas as abobrinhas que ele fala, ele não tem fundamento nenhum. Mas eu vou te dar um fundamento. Porque uma das regras da hermenêutica, da exegese bíblica, uma das regras da interpretação bíblica, principalmente do Velho Testamento, é que ele tenha confirmação no Novo Testamento. Se o Velho tem confirmação no Novo, é verídico, é válido. E vamos começar então, só para terminar o programa que ele falou, no livro de Gênesis, por exemplo. Rapaz, se foi alguém que citou o livro de Gênesis, foi Jesus. Jesus falou do princípio. Jesus falou do primeiro casal. Jesus falou de Noé. Jesus falou de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus discorreu quase que o livro de Gênesis todo. Agora deixa eu te falar uma coisa, o pastor foi muito sábio na resposta. A palavra de Deus já está conosco há 2000 anos. E a palavra do nosso Senhor Jesus não caiu nenhuma por terra. Você prefere acreditar nesse babaca ou em Jesus? Jesus. Adorador. Irmãos, o falso adorador está incluso em todos esses. Porque se o cara é um falso profeta, ele já é um falso adorador. Se o cara é um falso apóstolo, ele já é um falso adorador. Se ele é um falso mestre, ele já é um falso adorador. Se ele é um falso irmão, ele já é um falso adorador. Mas a Bíblia diz que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Os adoradores que creem, os adoradores que acreditam, os adoradores que se devotam a Ele, os adoradores que confiam nele com a fé de uma criança. O Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? Em espírito e em verdade? Significa, o Pai procura aqueles que o adoram no coração e na vida. Porque não adianta eu dizer que eu adoro a Deus se meu coração está longe de Deus. E também não adianta eu dizer que eu tenho Deus no coração se a minha vida não demonstra isso. Então, quando a Bíblia diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, o Pai procura aqueles que o adoram no coração e na vida. Eu falo e eu vivo. O Pai está procurando isso. Também significa que o Pai procura aqueles que o adoram no interior e no exterior. O Pai está procurando aqueles que o adoram na teoria e na prática. O Pai está procurando os que o adoram em espírito e em verdade. Pastor, mas como nós saberemos disso? Às vezes nós olhamos para todo mundo e a gente ama a todos. Igreja, este é um tipo de discernimento que só Deus faz. Separar os verdadeiros do falso não está no nosso alcance, é só Deus que faz. Por isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, a Bíblia diz: o Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Você é de Deus? Você é de Deus? Se você é de Deus, pare de se preocupar com o diabo, com Satanás, com acusação, com quem aponta o dedo, com quem fala, com quem deixa de falar. Se você é verdadeiro adorador, se ocupe apenas com Deus, porque Ele te conhece e sabe que você é dele. O Pai procura os que assim o adoram. Vou pedir para o diaconato desligar 2 máquinas aqui do meio, para dar uma calibrada na temperatura, senão os irmãos começam a sentir frio. Por favor. Agora, irmãos, uma outra coisa que Deus procura. Deus procura os fiéis. Deus procura os verdadeiros adoradores. E Deus procura o fruto nas árvores que Ele planta.
E aqui nós caímos no texto que nós iniciamos. Diz aqui no versículo 6 de Lucas 13. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Quem é esse homem? Deus. E vindo procurar fruto nela, não achou. Veja, Deus veio procurar fruto. Versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, viticultor aqui é Jesus, tá? Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Deus procura fruto. Deus procura fruto. E fruto é o produto final de uma espécie. Guarde isto. Fruto é o produto final de uma espécie. Então, você planta lá uma mudinha. Aquela mudinha cresce, se torna em árvore, enche-se de folhas, brotam as flores, e das flores salta uma goiabinha. E aquela goiabinha cresce e fica aquela goiaba maravilhosa. Quem gosta de goiaba, diga amém. Com bicho é melhor. O bicho dá o sabor. Sabe qual é o sabor do bicho de goiaba, gente? Goiaba. Você só come goiaba. Mas eu amo goiaba. Presbítero Bruno, você gosta de goiaba? Eu tenho que perguntar do que você gosta, né? Não do que você não gosta. Mas veja bem, aí você planta uma outra mudinha lá e cresce, forma, daqui a pouco, um cachinho que se torna um caixão de bananas. E elas amadurecem, ficam amarelas e ficam lindas. Como é gostoso banana. Assim também é a figueira. E as figueiras de Israel são árvores centenárias, até milenares. Mas o Senhor da vinha foi procurar fruto e não achou. A pergunta para nós pensarmos um pouco: qual tem sido o nosso produto final a Deus? Que frutos Deus tem encontrado em nós? Deus nos plantou, Deus nos regou, nós crescemos, florescemos. Que fruto nós temos dado para Deus? Existem alguns tipos de fruto que nós podemos dar a Deus. Primeiro, o fruto de resposta à mensagem. Olha, o fruto de resposta à mensagem. Qual é o fruto de resposta à mensagem, à pregação? Arrependimento. Arrependimento. Deus espera que quando Ele envia a sua palavra, Deus espera que quando Ele envia a sua mensagem, não importa como você entrou aqui, não importa como estava a tua vida até agora, não importa, mas se você está ouvindo essa pregação, Deus espera que ela produza um fruto em você. O fruto do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Produzir fruto digno de arrependimento. E o que é fruto de arrependimento? É o fruto de mudança. Eu estava indo para a esquerda, agora vou para a direita. Eu estava indo para baixo, agora vou voltar a ir para cima. Eu estava me perdendo, mas agora volto a ser achado pelo Senhor. Sim, arrependimento é mudança. É mudança de vida, de conduta, é mudança de opinião, de postura. Arrependimento é mudança.
é abandonar o velho, é deixar para trás o passado, é viver o futuro que Deus prepara diante de nós. Arrependimento é você dizer assim: não quero mais nada de tudo aquilo que me fez mal, eu só quero o que vem do céu e o que vem de Deus. Isto é arrependimento, que é um fruto produzido em resposta à mensagem. Esta palavra aqui hoje tem um propósito. Deus quer gerar algum fruto em você, em nós, em mim, e nós precisamos captar a mensagem de Deus. Um outro fruto que Deus procura em nós é o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Se nós somos de Cristo, nós temos o Espírito Santo. E se nós não temos o Espírito Santo, nós não somos de Cristo. E se somos de Cristo e temos o Espírito Santo, parecendo a Dilma falando, né? Esse vazamento foi um hacker, né? Mas veja, se nós somos de Cristo e temos o fruto do Espírito, esse fruto glorificará o nome do Senhor. E qual é o fruto do Espírito? Ele é um leque que produz algumas coisas em nós. O fruto do Espírito, ele é único, mas ele é um leque que produz várias vertentes. O fruto do Espírito produz em nós amor, alegria, paz, todos nós temos algo para oferecer a Deus. Todos nós temos algo para oferecer a Deus. Você sabia que a Bíblia nos fala a respeito de alguns tipos de dons? São 3. Dons ministeriais, dons espirituais e dons pessoais. Dons ministeriais são os que dão base à igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Dons espirituais são aqueles concedidos pelo Espírito Santo: variedade de línguas,
interpretação de línguas, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Dons pessoais são aqueles talentos que nascem com você. Talvez você tenha o dom do socorro, assistência social, assistencialismo. Talvez você tenha o dom da administração do governo. Você sabe pegar uma coisa e organizar e colocar em ordem, colocar tudo para funcionar. Cada um de nós temos dons, sejam eles ministeriais, sejam eles espirituais, sejam eles pessoais. Deus te deu dons e você precisa frutificar, porque Deus procura o fruto em nós. Você sabia, gente, que existem 2 tipos de fruta? As frutas para consumo interno e as frutas para exportação. E você sabia que o pior fica para a gente? É um desaforo isso. Ou vocês não perceberam que a laranja não é mais laranja, é verde? Quando eu era pequeno, a laranja era laranja. Quem lembra quando a laranja era laranja? Quem é mais velho do que eu, levanta a mão. Ah, tá, eu tô assim, ó. Ah. Eu lembro, a laranja era laranja. É por isso que a cor chama cor de laranja. Mas hoje a laranja é verde. Por quê? Porque as laranjas mais tratadas, as laranjas que respeitam mais o tempo do amadurecimento, ó, tudo mandado para fora. Para nós fica o resto do pé lá que ainda está meio verde, ele escolhe tudo e põe para vender. Tem laranja que parece limão. Você vai chupar laranja. Ah? É. 2 tipos de fruta. Existem 2 tipos de maçã. Vai comprar uma maçã na feira, aquelas maçã velha, opaca, feia, mirrada. Você dá uma mordida, acabou a maçã. Aguada, tem gosto de nada. Aí, você quer essa daí. Mas aí você vai lá, você vai num pão de açúcar, ali na Avenida Angélica, ali tem umas frutas para exportação. A maçã de lá é diferente, gente. A maçã de lá, ó, a maçã é grande, bonita. Você sabia que as maçãs para exportação passam até por uma máquina para dar um lustre assim, ó, fica até brilhando. Você vai comer e fala, não, vou pôr num quadro, tá muito bonito isso aqui. Sabe? Porque é muito bonito o negócio, sabe? A pergunta que eu faço é, que tipo de fruto temos apresentado a Deus? O fruto para consumo interno ou o fruto para exportação? Que tipo de fruto temos entregado ao Senhor? Um fruto opaco, mirrado, feio? Ou um fruto com brilho, com glória, com louvor? Aleluia! Nós estamos falando de um Deus que procura. Ele procura fiéis, Ele procura verdadeiros adoradores, e Ele procura fruto nas árvores que Ele tem plantado. Ele diz aqui, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. 3 anos. Irmãos, eu aprendi a viver por isto. A minha consciência é para com Deus. Se a minha consciência para com Deus estiver acusada, não adianta uma multidão me fazer elogio, eu não aceito. Que a minha consciência para com Deus, que é a mais importante, está acusada. Por outro lado, se eu tenho paz com Deus, pode existir uma multidão querendo me apedrejar. Eu tenho paz com Deus. E quando eu digo eu incluo você. Nós temos que ser assim. Porque ele diz aqui, há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Vê aí se tem algum fruto ministerial. Não tem. Vê aí se tem algum fruto de dom espiritual. Não tem. Então vê se tem pelo menos um fruto aí de dom pessoal. Também não tem. Aí o dono da vinha diz para o viticultor, que é Jesus, por que essa árvore está ocupando espaço inutilmente aqui? Corta logo, arranca fora. Deus não quer árvores de enfeite. Deus não quer
cristãos de aparência. Deus não quer uma igreja cheia de pessoas vazias. João 15,16, Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades, deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Olha que maravilha, a árvore frutífera, ela tem acesso a Deus. Nós tivemos aqui a assembleia na sexta-feira. 23 árvores cortadas. 23 árvores cortadas. Algumas justamente mudaram de igreja ou de cidade, mas outras simplesmente porque abandonaram. Abandonaram a fé, abandonaram a congregação, estão vivendo só vegetando, porque para mim quem vive sem Jesus só vegeta. Mas não podemos deixar constando como membros ativos se não estão ativos. Deus não se impressiona com árvore de aparência. Deus busca fruto. 23 foi cortado. Deus disse para Gideão: Gideão, é muita gente contigo. 32 mil pessoas, não. Manda os covardes embora. Gideão falou: Deus está falando para os covardes ir embora. 22 mil foi embora. Sobrou 10 mil. Não, Gideão, 10 mil ainda é muito. Presta atenção em quem é vigilante e quem não vigia na vida. Tira os que não vigia fora, senão vai ser vítima do inimigo. Senhor, sabe quantos vigiam? Quantos que vigiam? Sabe quantos estão atentos? Quantos? Senhor, sabe quantos estão vigilantes? Quanto? Só 300. Tem problema, com esses 300 eu vou dar vitória para vocês. Com esses 300 eu vou dar vitória para vocês. E quando aquele senhor fala: por que cortar? Porque não está dando fruto. O viticultor diz assim: Senhor, olha só, ó o intercessor. Ó o intercessor, gente, ouve bem. O viticultor disse assim: Senhor, deixa mais este ano, olha só, deixa mais este ano, porque eu vou adubá-la, estercá-la, cavar mais, regá-la. Se ela frutificar, ela fica. Se ela não frutificar, então cortamos. Sabe quem é o nosso intercessor, né? Romanos 8,34 diz que Jesus se assentou à direita de Deus e intercede por nós. E quem sabe, se algumas vezes o Senhor já não quis nos cortar, ouça bem. Quem sabe se algumas vezes Deus já não quis nos cortar, vai saber, não sei. Quem sabe eu e você não estamos aqui no tempo da dispensação do Pai, porque alguém intercedeu por nós. Ouça bem, eu só estou de pé aqui, você só está de pé porque tem alguém intercedendo por nós. Eu e você só continuamos na batalha porque tem alguém intercedendo por nós. Nós ainda estamos firmes porque tem alguém intercedendo por nós. Quem sabe o pai disse: olha, não sei, essa pessoa está meio assim, mas o nosso intercessor disse: Pai, eu vou dar uma reforçada nesse ano. Pai, eu vou dar uma cuidada melhor nesse ano. Ouça, gente, o meu desejo é que quando chegar ao final do ano que vem, o Pai volte a procurar fruto em nós. E o viticultor disse: Pai, olha, lembra aquela que o senhor ia cortar? Está dando fruto. Olha, está dando fruto de dom pessoal, está dando fruto de dom espiritual, está dando fruto de dom ministerial. Pai, valeu a pena, voltaram a frutificar. Aleluia! Glória a Deus! Para concluir, o que você está procurando? Pensa bem. O que nós procuramos
revela muito dos nossos anseios, dos nossos desejos, do nosso alvo, do nosso foco e até mesmo do nosso caráter. O que você está procurando? Qual é o alvo da tua vida? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, no início do seu ministério, antes de começar como pregador, ele tinha um sonho pessoal. Ele queria ser um dos homens mais cultos da terra. Ele queria estudar tanto e conhecer tanto, ele queria ser conhecido como um dos homens mais sábios do mundo. Então ele decidiu se matricular numa conhecida universidade inglesa, não vou me lembrar o nome agora. E diz a biografia que quando Spurgeon estava a caminho daquela universidade, o Senhor falou com ele: procuras para ti grandes coisas? Não as busques, porque eu destruirei essa terra. E Spurgeon deu meia volta para o caminho que ele estava fazendo e decidiu se entregar de corpo e alma na obra do Senhor. Deus engrandeceu tanto ele como servo, como pastor, como pregador, como cristão, que ao final da sua vida, ele era considerado um dos homens mais sábios da sua época. Não precisou de universidade, não precisou de diploma, porque a verdadeira sabedoria vem do alto. Se alguém tem sabedoria, se alguém tem falta de sabedoria, disse Tiago, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera. A procura de Deus é pelos fiéis da terra. A procura de Deus é pelos verdadeiros adoradores. A procura de Deus é por fruto no seu pomar. Que eu e você sejamos um desses fiéis que Deus procura. Que eu e você sejamos um destes verdadeiros adoradores que Deus procura. E que eu e você possamos frutificar no reino e para a glória de Deus. Amém? Feche os teus olhos.